Voltei, chuchus! E agora a gente vai lá na página 17 de matemática. E agora a gente vai trabalhar o conteúdo compondo e decompondo. A gente já fez muito isso desde o começo do ano, né? Decompor os números, a gente fez muito isso. Mas agora a gente vai fazer de uma forma diferente, tá? Então, quero que vocês prestem bastante atenção. Então, lá na página 17, tá lá assim. No Brasil, há vários parques nacionais perfeitos para o viajante explorar belezas naturais. Vamos conhecer 2 deles. Então, eu tenho aqui 2 parques nacionais que são perfeitos para os viajantes explorar as belezas naturais. Eu tenho lá o primeiro, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que é lindíssimo, gente. Olha lá a foto, muito lindo. Está localizado nos municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Nele, o visitante pode fazer uma trilha de aproximadamente 1.200 metros até a Cachoeira dos Namorados e a Cachoeirinha. Então, tem uma trilha muito legal lá, que daí você chega numa paisagem maravilhosa. Depois eu tenho o Parque Nacional da Tijuca. O Pico da Tijuca é o ponto mais alto do parque, com 1.022 metros de altitude. No mesmo parque, há o Pico Bico do Papagaio, com 989 metros de altitude. Muito lindo também, né, gente? Ó, você já visitou um parque nacional? Aí eu acho que vocês vão pensar assim, eu não sei se eu já visitei. Pergunta pro papai, pra mamãe, pra avó, pergunta pra alguém se vocês já visitaram um parque nacional. Se vocês não sabem, eles vão saber, tá? Então, gente, você sabe por que os parques são criados? Por que um parque nacional é criado? Gente, um parque nacional é criado principalmente para preservar a fauna e a flora do nosso país, daquele local. Tá? Quando a gente fala fauna, são os animais, quando a gente fala flora, é a vegetação daquele lugar, tá? Então, os parques são criados para a gente preservar tanto a flora quanto a fauna daquela região, daquele local, ok? Então, nesse parque nacional, é proibido desmatar, é proibido caçar os animais, matar os animais ou desmatar a flora, tá? Por isso que eles são criados. Então, agora ali na página 18, tá assim. Vocês vão olhar esse quadro aqui e vocês vão achar um pouco confuso, tá? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, eu vou fazer junto com vocês para facilitar, tá bom? Então, tá assim, ó. Pinte com lápis de cor, então vocês podem pegar uma cor só, vocês podem pegar cor diferente, tá? No quadro, as indicações corretas do material dourado. Eu não tenho material dourado aqui desenhado, eu tenho ele escrito, de forma escrita, tá? E da escrita com palavras dos números que aparecem no texto anterior. Então, primeiro eu preciso entender quais são os números que aparecem no texto lá, falando dos parques nacionais. Então, eu tenho 3 números que aparecem lá. 1.200, quando fala que a trilha lá do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, ó, ela tem aproximadamente 1.200 metros até a Cachoeira dos Namorados. Depois, ó, no Pico da Tijuca, tá enroscando hoje. Lá no Pico da Tijuca é o ponto mais alto do parque, com 1.022 metros de altitude. E também eu tenho o número 989, que tá falando sobre os metros de altitude do bico do bico do papagaio. Então, eu tenho lá 3 números, eu tenho 1.200, 1.022 e 989. Aqui no quadro, vocês vão pintar com um lápis de cor a descrição do material dourado para esses números e esses números escritos com palavras, tá? Então, vocês podem pegar 2 cores, por exemplo, né? Então, com o verde, com o amarelo, sei lá, com o vermelho, eu vou pintar os quadros aqui que indicam material dourado referente a esses números e com outra cor eu vou indicar esses números escritos com palavras. Então, vamos lá no 1.200 primeiro. 1.200. Para eu representar esse número com o material dourado, o que eu preciso? Eu vou precisar um cubo grande para o 1.000 e 2 placas para o 200. Então, é um cubo e 2 placas. Procurem lá. E depois, eu preciso procurar esse número escrito com palavras. Então, 1.200, ok?
Depois 1022, para eu representar 1022, eu preciso de novo um cubo grande que representa o 1000. Depois eu preciso de duas barrinhas que representa 20 e dois cubinhos para representar o 2, 1022. E aí eu procuro lá 1022 e pinto também. Depois 989. Então eu preciso procurar lá 9 placas para representar o 900, 8 barrinhas que representa 80 e 9 cubinhos das 9 unidades. Então, 9 placas, 8 barrinhas e 9 cubinhos. E eu procuro escrito lá, 989, tá? Se ficou confuso, dá um pause e volta, tá bom? E aí, eu tenho aqui do lado, ó, podemos decompor esses números assim. Então, tem os 3 números ali de novo. 1.200, 1.022 e 989. Como que eu vou decompor o número 1.200? Vocês já sabem algumas formas que eu sei. 1.000 mais 200, 1.000 mais 100 mais 100. Vocês já sabem várias formas. Mas aqui eu tenho uma outra forma. Como que eu posso decompor o número 1.200? Tá escrito ali, ó. Uma unidade de milhar. O que significa uma unidade de milhar? 1000, tá? Então, uma unidade de milhar mais 2 centenas. 1000 mais 200. Olhem lá, tá? Ó, tá aqui no quadro, ó. Depois, 1022. Uma unidade de milhar mais 2 dezenas mais 2 unidades. 1000 mais 20 mais 2, tá? Depois, 989. 9 centenas, 8 dezenas e 9 unidades. 900 mais 80 mais 9. Presta bastante atenção nesse quadro aqui, que se vocês entenderem essa decomposição aqui, vocês vão conseguir fazer todas as atividades restantes, tá? Então, eu tenho lá. Você já usou anteriormente, lá no comecinho do ano, quando a gente ainda estava trabalhando só sem unidade, dezena e centena, a gente usou umas cartelinhas do material de apoio, ó. Você já usou anteriormente as cartelas para composição dos números com 3 algarismos. Agora, para representar números com a unidade de milhar, vamos usar uma cartela a mais, né? Antes a gente usava 3 cartelas, agora 4, né? Por que 4? Uma cartela para unidade, uma cartela para dezena, uma cartela para centena e uma cartela para unidade de milhar, tá? Então, eu tenho ali, ó, tá? Aí, qual é o número que podemos compor com essas cartelas? Então, eu tenho 3 cartelas ali. Uma cartela com o número 100, uma cartela com o número 30 e uma cartela com o número 5. Que número? Aí, tem lá, complete as lacunas com os valores das cartelas. Então, vocês vão colocar 100 mais 30 mais 5, que é igual ao quê? 135. Ok? Super simples, né? Depois, para representar o número 1356, usamos as cartelas. A cartela do 1000, a cartela de 300, a cartela de 50 e a cartela de 6. Então, lá, vocês vão completar as lacunas. Então, eu vou colocar lá 1000 mais 300 mais 50 mais 6, que é igual a 1356. Ok. Aí lá na página 19, C. Qual é a semelhança entre os dois números representados com as cartelas? Qual que é a semelhança entre esses dois números? Ó, pode-se observar que os dois números têm algarismos. O algarismo 1, o algarismo 3 e o algarismo 5 em sua composição. Observem isso lá. Os algarismos 1 e 5 representam os mesmos valores nos dois números. Então, lá, o algarismo 1 e o 5 representam o mesmo valor? O que vocês acham? Não. Em 135, o 1 equivale a 100 e o 5 a 5 unidades. Em 1356, o 1 equivale a 1000 e o 5 equivale a 50 unidades. Então, eles não representam a mesma quantidade, tá? Ó, 3. A Aline percorreu 2.929 metros de bicicleta em uma trilha até a cachoeira.
Paulo usou outra trilha para chegar à mesma cachoeira e andou 2.932 metros. Ele usou um outro caminho para chegar no mesmo lugar. Então, agora tá assim, ó. Escreva o valor de cada algarismo nas distâncias que cada um percorreu. Então, eu tenho a primeira distância, que foi a Aline que percorreu, e a segunda, que foi o Paulo que percorreu. Então, a primeira eu tenho lá 2.929 e a segunda 2.932. Então, vocês vão colocar quanto representa cada número. Eu tenho até as flechinhas. Eu vou falar só do primeiro, o segundo vocês fazem, tá? Então, do primeiro tá lá assim, 2.929. O 9 ali, o primeiro 9, ele representa o quê? 9 unidades. O 2 representa o quê? 20 unidades ou 2 dezenas, ok? O 9 representa o quê? 900 unidades ou 9 centenas. O 2 representa o quê? 2.000 unidades ou 2 unidades de milhar, ok? Agora o segundo vocês façam sozinhos, tá? Ó, o sistema de numeração decimal, ó, aqui, ó, a Pro tá lendo, tá? O sistema de numeração decimal é posicional, ou seja, depende da posição que ele ocupa, ok? A gente tem que olhar, é o número 9, mas em que posição que ele tá? Que posição que ele ocupa? Aonde que ele tá? Tá bom? Porque o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita do número. Então, se eu olhar 2.929, é um número que eu tenho que olhar cada algarismo que tá ali, que posição que ele ocupa, tá? Então, aquele primeiro 9, ele representa 9 unidades. Mas o outro 9 aqui, ó, o terceiro 9, tá na terceira posição, ele já representa 900 unidades, tá? Então, o sistema de numeração decimal, ele é posicional, porque depende muito da posição que o número ocupa. Ele não é só um 9. Ele representa o quê? 9 centenas. Ele representa 900 unidades, tá bom? Entendam isso, tá? B. Quem andou a maior distância? Quem que andou a maior distância? A Aline andou 2.929 metros. O Paulo andou 2.932 metros. Quem andou a maior distância? O Paulo, né? O caminho dele foi um pouquinho maior. 4. Juliane caminhou 2.000 metros pelo Parque Nacional de sua cidade até chegar ao primeiro mirante. Mirante, gente, é aquele lugar bem alto que a gente consegue ver toda a paisagem do local, tá? Depois, percorreu mais 400 metros até o segundo mirante e andou 50 metros até o fim da trilha. Nossa Senhora, então foi 2.000 até o mirante, 400 metros até o segundo mirante, que tinham 2, depois mais 58 metros até o fim da trilha. Quantos metros ela caminhou? Pinte a resposta correta. Gente, então eu tenho que pensar assim, 2.000 até o primeiro mirante, mais 400 até o segundo mirante, mais 58 até o fim da trilha. Então foram quantos? 2.458. Tá bom? Tá bom, meus amores. 20. Página 20. Exercício 5. Felipe está organizando uma corrida na rodovia que passa entre sua cidade e a cidade vizinha. Veja o desenho que ele fez dos postos de distribuição de água e alimento para os corredores. Então, quando tem uma corrida, uma maratona, né, que é muito longa, durante o percurso existem postos de alimentação e de água, né? Porque às vezes a pessoa demora 2, 3 horas durante esse percurso todo. Então existem postos que ficam ali, um lugar com uma pessoa distribuindo água, um lugar com uma pessoa distribuindo uma fruta, alguma coisa assim, tá? É isso que são os postos aqui. Vocês podem até olhar ali, ó. Então eu tenho lá, ó. Veja o desenho que ele fez dos postos de distribuição de água e alimento para os corredores. Então, eu tenho ali, ó, partida da cidade do Felipe. Então, eu tenho ali a partida, o começo, tá? Depois, chegada na cidade vizinha. Então, eu tenho ali, ó, no quilômetro 1250, tinha água. No quilômetro 1253, tinha comida. Depois, vocês estão vendo, ó, vocês vão olhando ali, tá? Até o final. Então, ó, escreva o número de quilômetros da rodovia onde haverá cada item de acordo com as informações da tabela abaixo. Produtos distribuídos. Então, eu tenho água, fruta e barrinha de cereal, tá?
Distribuição de produtos por quilômetros, então tá tudo anotadinho ali, ó. 1 unidade de milhar, 2 centenas e 5 dezenas. É só vocês olharem lá onde tá a água, tá? Ó, 1.250, 1 unidade de milhar, 2 centenas e 5 dezenas. Depois eu tenho água de novo, 1 unidade de milhar e mais 256 unidades. Ou 100 mais 200 mais 60 mais 2. É onde tem água. Eles colocaram de 3 formas diferentes, tá? Tá confuso? É só prestar um pouquinho de atenção. Aí eu olhei e não entendi nada. Olha de novo, presta um pouquinho de atenção. Vocês estão vendo que tem 3 poços de água? Eles colocaram aqui a quilometragem de onde estava cada um, de 3 formas diferentes, tá? Quando foi a banana também, que na banana ele colocou lá, ó, 1.250 mais 3, lá onde tá a banana é 1.253. Ele colocou 1.250 mais 3 essa decomposição, tá? E depois 1.200 mais 65, que é lá o último onde tá a banana. Depois a barrinha de cereal, ele colocou lá, só tem um lugar, né, que tinha barrinha de cereal, que era o quilômetro, que representava 1 unidade de milhar, que é 1.000, mais 2 centenas, que é 200, mais 59 unidades, que são 159 unidades. Então, 1.259, tá? B. Quantos quilômetros os corredores iriam percorrer? Gente, então vocês precisam perceber ali. De 1.247 até 1.268, quantos quilômetros tem entre esse percurso? Eu vou deixar vocês calcularem, tá? Amanhã eu falo daí. Depois C. De quantos em quantos quilômetros haverá um item de distribuição? Então, de quantos em quantos quilômetros, é só vocês observarem. Da água até a banana, tem quantos quilômetros ali, ó? De 1.250 até 1.253, tem quantos quilômetros? Depois de 1.253 até 1.256, tem quantos quilômetros? Então, de quanto em quantos quilômetros que tinha distribuição de água ou de alimento? Coloquem lá. D. De quantos em quantos quilômetros haverá água disponível para os atletas a partir do quilômetro 1.250? Então, vocês agora vão ter que calcular de uma água a outra, quantos quilômetros que tem ali, de um posto de água até outro posto de água, tá? Então, quantos que esses atletas vão ter que correr para pegar água de novo, tá? Peguei água aqui, daqui quantos quilômetros que vai ter água de novo? Escreva com palavras o número de quilômetros dos 2 últimos postos de distribuição. Quais são os 2 últimos? A água, que é 1.262, e a banana, a fruta, que é 1.265. Escreva com palavras. E é isso aqui de matemática vocês vão fazer. Eu ajudei, então vocês façam favor de fazer bem lindo e certinho, tá? E aí, então, vocês peguem lá o caderno o caderno não, a agenda, e vocês anotem lá. Tarefa, que é matemática da página 17 até a página 20. E depois, por língua portuguesa, no livro de atividades da página 9, 10 e 11, tá bom? Então, matemática da página 17 à página 20. E depois, no livro de atividades, língua portuguesa, página 9, 10 e 11. Então, até amanhã. Fiquem com Deus, se cuidem, façam tudo bem lindo, lindo, lindo e caprichado, tá? Maria Rita Cola, Maria Rita Fadel, um super beijo, tá? E até amanhã.